Fala pessoal, Guilherme Five por aqui novamente. Hoje vou dar início a uma nova playlist aqui no canal para falarmos sobre o DM2500, um roteador utilizado como CPE. Nesse vídeo introdutório, vou apresentar o produto, falar sobre os modelos disponíveis, destacar as principais funcionalidades e comentar um pouco sobre a capacidade do equipamento. Na sequência, iniciarei uma série de vídeos em formato de treinamento, mostrando passo a passo como acessar e configurar o DM2500. Então é isso. Roda a vinheta. Bom, pessoal, então vamos começar falando um pouco sobre os modelos de roteador disponíveis. O DM2500 possui 4 versões, né? Então temos aqui o DM2500 4GT, que é um roteador com 4 interfaces GB, RJ45 e um processador dual-core 800. Já o DM25 6GT é um roteador com 6 interfaces GB, RJ45, e duas são combo, também de 1 GB, né? Um processador quad-core de 1,5 GHz. Temos uma outra versão, o LTE, né? Então, o DM25 4GT LTE, que é um roteador com 4 interfaces GB, conector RJ45, processador dual-core 800 também. E também temos o roteador com 4 interfaces GB, RJ45, mais duas interfaces SFP, processador quad-core 1.5 GHz, e também com suporte a LTE. Vamos falar um pouco sobre as principais configurações e serviços disponíveis para esses roteadores CPE. Então, são roteadores IP para aplicações como CPE, interfaces giga elétrica, RJ45 e SFP óticas, suporte a modelos com conectividade LTE para acesso via rede móvel, funcionalidades de tunelamento baseado em VLAN, GRE e L2TP, roteamento estático e roteamento dinâmico através de IP, OSPF e BGP, suporte a Link Aggregation conforme I3E 802.3AD, contadores por interface, VLAN ou túnel IP para monitoramento de performance, monitoramento de serviços e SLAs com suporte a 2AMP e BFD. ACLs com suporte a MET por I3E 802.1P, endereço MAC, IP, DSCP e portas TCP/UDP, IPsec para implementação de VPN seguros, suporte a Network Address Translation, NAT, QoS com classificação de pacotes por porta Ethernet I3E 802.1P, DSCP, EtherType, MAC Address, VLAN, IP, portas TCP/UDP e escalonamento através de Fair Queuing ou Priority Queuing, NTP, DHCP, LLDP e serviços DNS. Gerenciamento com suporte a syslog, SNMP, CLI, Telnet SSH e porta-console local, com políticas de acesso por TACACS ou ranges. Fonte de alimentação integrada Full Range AC/DC, com suporte opcional à redundância por entrada externa 12 volts. Aqui nós temos um exemplo de uma aplicação usando o LTE, né, onde você pode ter um link principal usando a fibra ou uma porta elétrica, se preferir, e pode fazer a redundância usando o LTE. Agora vamos falar um pouco sobre a performance do equipamento. Essa é uma das perguntas mais feitas com relação a esse produto, né? Que diferentemente de outros produtos da Datacom, os produtos DMOS ou da antiga linha de DM Switch, né? Esse equipamento ele não possui um chip. Ele é todo feito em CPU, né? Então, toda a comutação dos pacotes depende da CPU. Então, vocês viram ali que eu falei, temos 4 modelos, né? Tem um modelo com uma capacidade de CPU inferior, que são o modelo 4GT, né? E o modelo 6GT ali, ele tem o dobro praticamente, né, da capacidade. Então, isso vai impactar diretamente na capacidade de comutação de pacotes dele, né? E isso tudo vai variar conforme as configurações feitas. Por exemplo, se você for lá e configurar apenas um roteamento estático, ele vai ter uma capacidade. Se você tiver roteamento estático, mais túnel GRE, mais IPsec, mais NAT, conforme você vai adicionando, ele vai perdendo performance, né?
Isso também vai variar de acordo com o tamanho dos pacotes, né? Então, se você tiver muitos pacotes com tamanho pequeno, a capacidade dele fica bem inferior a se você tiver muitos pacotes com um tamanho grande. Então, essa é uma pergunta bem complexa de se responder, porque vai depender exatamente das configurações, né, do conjunto de configurações utilizadas e da aplicação que você vai utilizar ele, se ela utiliza pacotes pequenos, médios, grandes, né, ou uma combinação deles, mas qual vai ter mais, né? Então, recomenda-se que para direcionar ele para uma aplicação, você converse com o seu gerente de contas e faça um teste exatamente na aplicação que você pretende usar, para que você tenha para que você consiga ter uma visão da capacidade que ele vai ter. Mas aqui nós temos alguns testes que foram feitos, né, para dar um norte, assim, uma referência mais ou menos da capacidade que o produto consegue atender, né? Então aqui um teste feito com roteamento estático, né? Nós temos aqui nessa corzinha rosa, salmão, o 25 6GT e em vermelho o 25 4GT, tá? Então, para roteamento estático com pacotes tamanho 64, e isso aqui é somando, tá? É a capacidade total. Se você quiser ter um tráfego bidirecional, né, upload e download, você teria simétrico, né? Você teria que dividir pela metade, então, né? Então, capacidade total no 4GT para esse tamanho de pacote, 62 megabits por segundo. Já o 6GT, um pouco mais, né? 186. Aí para 512 já muda consideravelmente, como eu tinha falado, os pacotes pequenos ele realmente impactam mais na capacidade, né? Então aí a gente já vai aqui para 500 no 4GT e 1490 no 6GT. 1024 bytes, temos 1000 megabits por segundo no 4GT, enquanto que no 6GT 1960. E para 1518, 1506 o 4GT e 1972 o 6GT. Aqui nós temos para IPv6, né? Então, não vou ler todos aqui, né? Vou só deixar aqui disponível na tela aqui, daí você consegue dar um pause no vídeo e dar uma olhada aqui nas capacidades, né? Aí agora aqui nós temos então um teste utilizando IPv4 mais NAT, também comparando, né, os mesmos tamanhos de pacote e as duas versões, né, o 4GT com a metade de capacidade de processamento, basicamente do 6GT, né? Então aqui temos o comparativo. Aqui um novo comparativo agora utilizando o túnel GRE com IPv4, né? Mesmos tamanhos então, pacote de 64, 512, 1024 e 1518. Agora utilizando para IPv6, né? IPv4 mais IPsec. Ó, a gente já vê que com IPsec e túnel GRE ele dá uma queda considerável na capacidade, né? E aqui IPv6 mais IPsec. Bom, pessoal, vimos aqui uma breve apresentação do DM2500, os modelos disponíveis, as principais funcionalidades e a questão principal ali em torno da capacidade, né, que é uma pergunta recorrente. Deu para ter uma noção mais ou menos ali de capacidade que ele tem, né, mas como eu falei, para saber exatamente a capacidade, teria que ter as configurações exatas e uma noção do tamanho dos pacotes que se pretende utilizar para conseguir realmente visualizar qual que seria a capacidade do produto ali para essas aplicações, tá? Agora vamos dar início a uma sequência de vídeos aí com o treinamento do DM2500. Nos vemos nos próximos vídeos.